Você já ouviu falar em aba e ficou em dúvida sobre o que isso significa? Você foi pesquisar lá sobre autismo e veio essa terapia aba, mais uma terapia da moda, né? O que eu vou fazer com tanta informação, né? Isso às vezes bate na cabeça da gente, né? A aba, apesar dela ser embasada cientificamente, é uma ciência, tá? É análise do comportamento aplicada, tem uma base científica muito ampla, né? De décadas já, e isso a gente vai tratar agora sobre o que é a aba e o que ela pode fazer para ajudar as nossas crianças com TEA. E se esse tema é importante para ti, né, tu já pesquisou ou tu até já faz terapia aba com o teu filhinho, com a tua filhinha que tem TEA, curte o vídeo, gente, curte porque é um jeito do YouTube entender que é importante. E é importante, né? Informação de qualidade a gente tem que curtir para que ela seja então, né, enviada para outras pessoas que também precisam dessa informação. Então, gente, o que é a aba, tá? A aba vem do inglês, né, mas traduzindo aqui para o nosso português brasileiro, né, é a análise do comportamento aplicada. Então, é uma ciência, ela é embasada, né, no caso, na análise do comportamento, né, na análise radical do comportamento, que vem lá dos estudos de Skinner, né, mais de 5 décadas, já em torno de 5 décadas de estudo, e ela, então, ao longo do tempo, foi sendo estudada, foi sendo pesquisada, foi sendo aplicada, né, então é uma ciência baseada em evidências. Por quê, né? Ciência baseada em evidência, porque a gente tem evidência a partir do uso e de resultados, né? Então, a aba, ela é baseada nesses estudos do comportamento e ela parte da ideia de que todo comportamento vai ter, então, um antecessor, né? Ele vai estar baseado em alguma coisa que o ambiente está, então, indicando, né? Ou um comportamento que a criança vai ter, no nosso caso, tratando aqui de crianças com TEA, né? E que o próprio ambiente, as pessoas do ambiente, tudo que envolve o ambiente vai reforçar ou não esse comportamento. Então, o comportamento ele vai ser analisado desde a sua raiz, né? E ele vai ser analisado em segmentos. No contexto do autismo, gente, a análise do comportamento ela faz isso, ela analisa então aquela criança, né? Ela observa as habilidades, como essa criança se comporta, como ela faz, como ela pega, como ela solicita coisas, talvez sendo não verbal, né? Porque de alguma forma ela tá no ambiente e ela tá atuando, né? Então, ela chora, ela grita, ela aponta, né? Como é que ela se manifesta ali? E o que acontece nesse ambiente depois dessa manifestação? Que consequência tem esse comportamento? Esse comportamento está sendo reforçado positivamente, negativamente? E a partir de toda a análise, então, do comportamento dessa criança no ambiente, se busca estratégias para ensinar ela comportamentos, né, mais adaptativos, mais funcionais, a fim de diminuir crise, a fim de melhorar a comunicação, a fim de ajudar ela a entender a função da comunicação, que em vez de chorar, ela pode então iniciar apontando, ela pode fazer um som, né? Então a aba, aqui a gente está resumindo bem, resumido, óbvio, né, gente? Mas então ela é toda uma ciência onde a gente vai analisar todas as habilidades da criança, todo esse desenvolvimento e vai traçar estratégias de ensino. Então, para a aba, a nossa criança ela é uma aprendiz e a nossa aprendiz, ela, né, está aqui para aprender coisas que vão fazer com que ela consiga viver de uma forma mais harmoniosa e se desenvolver melhor dentro dos ambientes que ela frequenta. E se tu conhece alguém que convive com alguém com autismo, já compartilhe esse vídeo para que ela também tenha, então, esse conteúdo. A aba, ela sempre parte do princípio de que todo comportamento tem função, gente. Por isso que é tão importante a análise dessas unidades de comportamento, né? De cada pedacinho desse comportamento. Como, por exemplo, essa questão que eu já estava falando, né? Do como é que ela pede alguma coisa. Então, ela grita e o que ela quer chega à mão dela, né? Bom, então, ela tá tendo um reforçador que gritar funciona. Então, na aba, é isso que é feito. É analisado o comportamento ou a ausência, né? Como é que ela age, então, né? Cada criança age da sua forma, né? Independente
independente do seu nível de autismo. Mas na aba, então, a gente vai analisar esse comportamento, vai ver o que antecedeu o comportamento dela e o que aconteceu depois. Então, qual foi a consequência, né? E se ela teve um reforçador. O reforçador, muitas vezes, é justamente isso, é ganhar, né? É conseguir o que ela estava almejando com um grito. Claro que ela não faz intencionalmente, né, gente? Só que a partir do momento que ela percebe, gritei e aquilo veio até mim, ela vai gritar de novo, né? Porque ela teve o reforçador que foi receber, então, o que ela precisava. Na aba, então, tudo isso é averiguado, todos esses comportamentos, eles são tabulados, tá? Né? A aba trabalha sempre com dados, então, tudo isso vai ser planilhado, tabulado, para que se consiga marcar antecedente, o comportamento e a consequência, e se ir trabalhando, então, a partir disso, para fazer algumas modificações nesse comportamento, justamente para ajudar a nossa criança a ficar mais funcional, né, mais adaptada e conseguir aprender coisas novas. Então, resumindo, então, o objetivo da aba não é robotizar a criança, tá, gente? Não é mudar quem a criança é. Isso não existe, né? E aqui a gente tá falando especificamente de autismo, né? Autismo não tem cura, né, gente? Autismo é uma condição de neurodesenvolvimento. O que se faz com a aba? Tem várias outras, isso é uma coisa que eu acho que é importante deixar claro, né? Não existe só a aba, né? Tem muitos outros métodos, então, muitas outras ciências envolvidas que também são baseadas em evidências, são validadas. Aqui a gente está falando especificamente de aba, né? Mas, no geral, todas as técnicas, todas as ciências envolvidas, né, os manejos que são validados cientificamente, baseados em evidências, o objetivo nunca é mudar quem a criança é. O objetivo é ajudar ela a aprender, desbloquear o que barra os processos de aprendizagem dela, né, para que ela consiga evoluir, aprender, se tornar mais funcional, mais adaptada ao ambiente, e assim ela vai ter menos crise, ela vai se comunicar melhor, ela vai se desenvolver melhor, vai ser mais feliz, vai viver em harmonia com o ambiente, né? Cada criança dentro da sua possibilidade, claro, mas pensando agora especificamente na aba, né? Esse é o objetivo, tá, gente? Não é modificar a criança, não é robotizar, né? O objetivo é ajudar essa criança, então, a aprender e se desenvolver melhor. As abordagens aba, elas são individualizadas, tá? Como eu comentei antes, né? Tudo é tabulado, então a criança é observada, tem instrumentos de avaliação padronizados, tá, gente, que são usados. Tem o VibMap, que é bem popular, né, enfim, que é um instrumento de avaliação das crianças pela metodologia aba, né, que avalia todos os comportamentos, o comportamento, né, de fala, de pedir, enfim, é bem amplo, tá, e tem vários outros instrumentos conforme a criança cresce, né, o instrumento de avaliação muda. A partir dessa avaliação inicial, então, a gente tem os marcos de desenvolvimento, né, onde a nossa criança está em termos de desenvolvimento, não só em termos de idade cronológica, e a partir disso, então, se faz um planejamento individualizado para desenvolvimento de habilidades, né, justamente objetivando evoluir ela. Então, vão ser objetivos no sentido de comunicação, de habilidades sociais, de aprendizagem acadêmica, de adaptação ao ambiente, né, de melhoria da questão sensorial. Então, vão ser vários objetivos, né? Claro que cada caso é um caso, então os objetivos eles vão mudar. Qual é o primeiro? O que a gente trabalha primeiro, né? O que mais está comprometendo a nossa criança? Então, por isso que tem que ser totalmente individualizado, com um plano de intervenção, com um intensivo, assim, né? Com mais de uma hora, algumas horas semanais de intervenção, né? Para que se dê conta de fazer, então, toda essa estimulação do desenvolvimento global da criança. A aba, então, ela faz parte do que a gente chama, né, de ciência baseada em evidências, né, em práticas baseadas em evidência, tá? Que são, então, práticas científicas. A aba é uma delas, amplamente estudada, embasada, então, né, na ciência do comportamento, tá, gente? Por isso é totalmente individualizada, tá? Não é feita, tem que ser profissionais especializados,
dados, tem que ter formação, com supervisão, né? Tem que ter um supervisor experiente para ajudar o profissional, né? Enfim, tem um protocolo, digamos assim, né? Que tem que ser seguido, tá, gente? Então, avaliação da criança, plano individualizado, um número X de horas, né? Semanais para poder fazer, intensificar o processo, supervisão, tá? Sempre essa criança tem que estar sendo reavaliada, porque o que a gente quer, né? Bom, foi feito tudo isso, está se aplicando, está sendo feita a aplicação à aba, está se orientando a família, né? A escola está na parceria. Essa criança tem que ter evolução. Para que a gente consiga mensurar isso, a criança tem que estar sempre reavaliada, né? A partir ali daquela tabela, né? Então, não falava nada. E se faz toda a intervenção, tá? Daqui a 6 meses, ela pode não estar falando uma frase, mas ela tem que estar conseguindo chamar a mãe, pedir água, né? Não declaradamente, né, gente? Mas uma criança totalmente não verbal. Durante um tempo, eu falei 6 meses como um prazo aleatório, tá, gente? Mas tem que ter prazos, inclusive, tá? Ela não fala nada, ela não se manifesta. Em 3 meses, ela tem que conseguir estar apontando o que ela quer, né? Ou pelo menos o que ela mais gosta, né? Outra questão, então, muito importante no ABA é que a gente trabalha a partir do interesse da criança, né? E do que é do gosto dela, né? Então, a gente vai, por exemplo, estimular a fala, né? Ou estimular aquela ponte, enfim, depende de quem é a criança, a partir do que ela gosta. Então, se ela gosta do carrinho, a gente vai trabalhar usando esse carrinho como instrumento para ajudar ela e como um reforçador também, que é outro dos pilares da ABA, tá? Que é o reforçador, né? Então, a gente está fazendo a terapia, avaliação, investimento de tempo, né? Um plano de intervenção e depois essa mensuração de resultados, e para isso se usa a figura então desse reforçador, que é o que ela mais gosta, que a gente usa justamente para dizer para ela que legal, teu esforço está dando certo, tu é maravilhoso, né? A gente diz isso para ela, sorriso, com palavras e usando então esse reforçador, né, que diz inconscientemente para ela que tudo isso ali tá valendo a pena, para que ela continue, né? Porque a gente precisa da criança também engajada no processo, mesmo que inconscientemente. E assim, cada pequena conquista, gente, é uma baita de uma vitória. Então a gente comemora, né? A gente segue estimulando a nossa criança, e quando a gente tem metodologias validadas, como a aba que a gente está falando hoje, bom, a gente se agarra, né? Porque o objetivo é desenvolver a nossa criança e ajudar ela a ficar melhor nesse nosso mundo. Se esse vídeo te ajudou a compreender melhor o que é a aba, os objetivos, para que serve, qual a importância, curte, compartilha, né? Vamos ampliar a nossa corrente do bem e levar informação para quem precisa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.